Boa tarde, estamos de volta aqui na nossa sala Deep Dive. E aí você deve estar se perguntando o que o Luizinho está fazendo aqui também. Eu vim invadir porque eu não podia perder de dar oi para este professor. Muito bem, agora nós teremos uma aula com o professor Mário Juruena, que vai nos falar sobre uma palestra muito interessante, Sociedade dos Poetas Mortos, o impacto do estresse precoce. Eu estava falando com o professor ali, Mário, antes da gente entrar no ar aqui, eu tive que fazer um exercício grande para resumir o currículo. Vou tentar aqui. Olha ó. Quantas páginas são, meu pai do céu. O professor Mário é médico psiquiatra, fez um mestrado aqui no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, também fez um mestrado na Holanda, fez doutorado na Universidade de Londres, atualmente é professor do King's College e coordena um serviço de depressão resistente no Maudsley. Professor Mário Juruena, você nos ouve? Eu ouço e vejo vocês dois muito bem, grandes doutores Luiz Dickmann e Michel Haddad. Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aí com vocês. Tenho acompanhado essas aulas fantásticas, tenho aprendido muito aqui. Muito obrigado por estar junto com vocês. Faz inveja pra gente agora e fala pra gente onde você está fisicamente, geograficamente nesse momento, professor. Olha, ontem eu passei por essa ponte que vocês estão vendo o slide e ela levantou, inclusive, bem na hora que eu ia cruzar ela para passar um veleiro por baixo. Então, eu moro em Londres e estou no sul de Londres, próximo ao Crystal Palace, próximo ao Instituto de Psiquiatria, onde eu trabalho, como o Michel acabou de descrever. Nós temos 4 horas na frente de vocês, aqui são 6h45, 6h50 agora. E é um prazer estar nesse evento, viu? Contem comigo. Realmente é um evento inovador na psiquiatria brasileira e mesmo com poucas similaridades em outros eventos mundiais que eu tenho participado. Viu? Parabéns a todos os organizadores. Um parabéns dele vale gol de goleiro vale 2, né? Com certeza. Agora, vamos deixar o Mário fazer a palestra dele, porque você sabe que ele tem aquele compromisso marcado com a família, aquele xadrez com o filho, com a esposa. Eu concordo, xadrez à noite com o filho é sempre bom, eu faço também. Então, professor, fique à vontade, a gente volta depois para te encher de perguntas. Um grande abraço. Abração. Um abraço, Luiz. Abaixo, Michel. Prazer em estar com vocês. Então, realmente a gente tem trabalhado nessa área e quando o Luiz me pediu para botar o nome de um filme, eu pensei logo nesse filme que eu vi alguns anos atrás. Talvez a nova geração não tenha visto, mas fala realmente do impacto da depressão, do estresse precoce e até mesmo do suicídio, né? Os meus conflitos de interesse, como vocês estão vendo aqui, a maioria verbas de pesquisa, né? Inclusive a gente está inserindo alguns pesquisadores do Brasil na área de farmacogenética, na área de depressões resistentes ao tratamento, e eu sou board de algumas empresas aqui no Reino Unido e tenho dado também advice para várias outras fundações, mas as minhas posições pagas são realmente a da Universidade do Sistema de Saúde Britânico. Como vocês estão vendo aí, realmente as depressões são quadros complexos, né, que a gente tem essa limitação de não conseguir realmente colocar todos no mesmo saco. Então, realmente a heterogeneidade dos quadros depressivos leva a uma baixa confiabilidade no diagnóstico, né? Isso tem nos limitado muito a desenvolver novos tratamentos, por isso a depressão é realmente a doença mais incapacitante de todas as doenças médicas e realmente a gente tem quadros do que a gente chama de depressão resistente ao tratamento e agora esse conceito que eu vou tentar trazer para vocês do depressões de difícil tratamento, né? Então, uma proposta que nasce também do mesmo autor do conceito de depressão resistente, John Rush, e ele acaba desenvolvendo essa proposta junto com vários outros pesquisadores, inclusive alguns brasileiros, né? Então, nesse sentido, a gente tem visto que as depressões maiores elas vão ter um pequeno effect size e realmente os dados de pesquisa vão ser muito inconsistentes, porque nós vamos botar esse magrão alto aqui, né, no mesmo saco de gatos de um clinical trial com esse mais jovem, mais baixinho, mais gordo, e isso realmente não só o fenótipo, mas muitas vezes o curso das doenças é muito diferente, né? E aí a gente cai nessa questão de que, sem dúvida, a gente que trabalha em cuidado terciário vai ver que mais de 50% dos pacientes vão responder inadequadamente ao tratamento, né?
vão ter uma porcentagem pequena, uma remissão, e realmente a resposta é um pouco maior, mas mesmo assim nós vamos ter pacientes que vão ter uma recorrência muito significativa, isso associado a outras comorbidades leva a quadros de cronicidade semelhantes às doenças mais crônicas, incapacitantes, como as doenças reumáticas, as doenças cardíacas e as doenças metabólicas, como a diabetes, né? Isso tudo associado a algo que é mais fatal até mesmo do que essas doenças, que é o alto risco de suicídio e o custo extremamente grande, né, que esses pacientes acabam acarretando para os serviços públicos e para a sociedade como um todo, né? Tentando trazer um pouquinho para brasa para essa sardinha dos situações de estresse precoce, a gente tem que ter claro de que, desde o início, os circuitos cerebrais vão ter uma extrema capacidade de desenvolver sinapses. Isso é que nós estamos vendo aqui nos primeiros meses de vida, antes de completar 1 ano, nós vamos ter claramente aqui que as vias sensoriais, a linguagem, a função cognitiva, sem dúvida que vai trazer um desenvolvimento muito acentuado nos primeiros meses, primeiros anos de vida, né? Então, na realidade, por exemplo, meu filho nasceu aqui em Londres, atualmente com 17 anos, mas como ele morou aqui até os 4 anos de idade, a linguagem e a primeira língua dele foi o inglês, né? Então, na realidade, hoje, né, depois que a gente voltou a morar aqui há mais de 5 anos atrás, ele realmente tem uma capacidade de ter uma linguagem, o inglês dele é muito superior ao meu e da minha esposa, né? Porque realmente ele aprendeu essa linguagem desde o início, né? Com a capacidade de interação que ele tinha com coleguinhas, etc., né? Então, esse desenvolvimento ele é muito importante, e esse autor aqui, John Bowlby, né, ele, apesar de psicanalista, ele tem um potencial enorme para nós, pesquisadores na área da neurobiologia, entender bem como que essas primeiras interações afetivas entre o pai e a criança, que a criança está se achando que é o super-homem, né? A mãe está interagindo com o bebê aqui, o bebê está usando todos os sentidos, o tato, o cheiro, o olfato, né, a fala, o olhar, né, a audição, todos os sentidos estão sendo usados nessa interação que vai ter um potencial enorme de desenvolver o sistema nervoso dessa criança, né? Então, se sabe bem claro que esse contato da visão do bebê com a mãe vai desencadear uma série de ligações e circuitos neuroendócrinos, tipo liberação de opiáceos endógenos. Hoje nós estamos tratando depressões graves, né, que vão, de alguma maneira, ter um papel nessas vias opioides também, né? E isso, naturalmente, pode ser preservado naquilo que vários pesquisadores, como pesquisadores lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, né, que ganham prêmios só demonstrando essa área da interação e da maternidade infantil, né? Então, quer dizer, as endorfinas vão ser liberadas nessa grande interação social que existe em diversos centros de recompensa subcorticais no desenvolvimento de uma criança. Então, fundamental essa interação, esse attachment, esse apego tão bem descrito. O outro autor importante inglês é o Waddington, né, que ele descreve essa colina epigenética, né? Então, tudo que uma pessoa herda, né, seria como uma bola de sinuca, né? Então, o que a gente tem desde a nossa herança é um risco de desenvolvermos e dar doença na idade adulta. Estava falando até com uma jovem agora de 40 e poucos anos que, como a mãe dela também morreu de infarto agudo do miocárdio, ela teve um infarto muito grave aos 45 anos e, graças a Deus, ela sobreviveu, mas ela herdou essa tendência à doença adulta, né, na idade adulta. Claro que se um indivíduo sofre uma situação traumática na infância, esses riscos herdados eles vão aumentar significativamente, né? Como vocês estão vendo aqui nesse gráfico do risco de doença no adulto. Se esse trauma ocorre na adolescência, sem dúvida que o risco aumenta também do que foi herdado, né? Mostrando essa interação, né, da vulnerabilidade herdada com a relação com o ambiente, né? A velha história da nature and nurture. Agora, se nós tivermos uma intervenção, por exemplo, como nós, psiquiatras, vamos fazer intervenções, até às vezes em abordagens de primeiro episódio,
psiquiátrico, né, nós já vamos pegar um processo de desenvolvimento neurobiológico muito acentuado. E aí a nossa resposta para diminuir o risco dessa doença, a mortalidade dela, ou o tipo de incapacitação que ela vai causar, diminui, mas não é tão significativo se nós pudéssemos fazer esse diagnóstico mais precoce, né? Isso aí, sem dúvida, vai trazer um impacto muito grande se essa pessoa com vulnerabilidade ainda vivenciar situações traumáticas, né? Então, as vivências traumáticas que essas crianças... Aqui nós temos vários exemplos do estudo do professor Sir Martin Rutter, que estudou crianças romenas adotadas aqui no Instituto de Psiquiatria. Essas crianças, na ditadura romena, ficaram jogadas em orfanatos sem as mínimas condições, depois foram adotadas por famílias britânicas e se mostrou claramente o prejuízo cognitivo, prejuízo gerando déficit de atenção, prejuízo gerando quadros depressivos incapacitantes, inclusive suicídio, né? Então, a gente sabe claramente que esse tipo de abuso ou de negligência, seja ela um abuso físico, um abuso emocional, um abuso sexual, né? O Brasil, infelizmente, é campeão em alguns desses tipos de abuso, como eu vou mostrar para vocês, né? E aqui tem mesmo algumas coisas que são do dia a dia das melhores famílias. Essa senhora aqui está tendo uma negligência emocional com seu filho, ela está falando no celular, está olhando na tela do computador, está tomando seu cafezinho aqui, e a criança, depois de não ver a mãe o dia todo, está barganhando por um tipo de atenção, né? Fora as violências domésticas, né, que, sem dúvida, com essas pandemias, lockdowns, aumentaram muito, né? Os estudos têm mostrado altíssimas prevalências, como a gente está vendo aqui, em diferentes estudos, comparando, né, populações enormes de mais de 50 mil pessoas, onde em torno de 15% a quase 30% das crianças sofreram algum tipo de abuso físico, né? 10% a 20% das crianças sofreram algum tipo de abuso sexual, né? 10% até 35%, quer dizer, quase uma em cada 3 crianças sofreu um abuso emocional, quer dizer, ser comparada negativamente, ser humilhada por um pai ou um cuidador, né? As violências domésticas também vão impactar de maneira significativa. Abuso de álcool e drogas vão ter um papel muito forte no desenvolvimento dessas crianças, se houver algum membro da família que tenha problema com álcool e drogas. A questão de doença mental na família também vai ter um papel importante. Crianças que acabam sofrendo cárcere privado também, quer dizer... Então, todo esse tipo de violência, de experiências adversas, vão impactar naquele desenvolvimento inicial que eu mencionava para vocês, né? Isso aqui é um estudo interessante de uma aluna minha de doutorado, a Camila Martins, que publicou dados de uma população brasileira, e eu tenho colaboração com o professor Stuart Watson, Dr. Watson, de Newcastle. E aqui nós estamos vendo, né, as cores brasileiras comparadas com as cores britânicas, né, e usando o Childhood Trauma Questionnaire do David Bernstein, a gente vê claramente como que os níveis de abuso emocional em crianças brasileiras é muito mais significativo do que nas crianças, ou melhor, nos pacientes adultos britânicos. Então, nós temos pacientes adultos britânicos, né, embaixo, e pacientes adultos brasileiros, né, com história de estresse precoce, tiveram níveis bem mais altos do que esses pacientes que sofreram transtorno bipolar na região do norte da Inglaterra, principalmente Newcastle. Abuso físico também, mais significativo nas famílias brasileiras, abuso sexual, abuso emocional, negligência emocional, negligência física, mostrando que realmente as famílias brasileiras vivem um ambiente de disfunção familiar bem mais grave do que se esperaria, comparando, inclusive, um quadro bem pior do que as famílias britânicas. Tem estudos de Montreal que mostram que as questões socioeconômicas, sem dúvida, justificam muito isso, né? As questões de desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento cultural, acabam impactando muito na gravidade das situações de abuso e negligência em famílias. Portanto, essas famílias, a maioria delas são de uma amostra de famílias paulistas, né? E aqui, comparando com as famílias do norte da Inglaterra, quase na fronteira com a Escócia, nós temos níveis bem mais graves, bem mais comprometedores, né? E esse estresse que vai pegar crianças desde o seu mais precoce desenvolvimento vai
alterar principalmente os sistemas de resposta ao estresse. Então, esses sistemas de resposta ao estresse que vai ter um papel fundamental na biologia da grande maioria das doenças mentais, principalmente nos quadros depressivos, nos quadros bipolares, mas também nos quadros psicóticos e esquizofrênicos, né, sofrendo uma sobrecarga por abuso, negligência, violência nos primeiros meses de desenvolvimento, vai modificar toda uma estrutura neurobiológica, principalmente áreas ligadas ao hipocampo, à amígdala, ao córtex pré-frontal, áreas cognitivas vão ficar extremamente sobrecarregadas, vão entrar, entre aspas, em curto-circuito, e isso vai trazer consequências para sempre nessas pessoas. Né? Quem já dizia isso há mais tempo, como o Michel colocou, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Affective Neuroscience na Holanda e conviver com os trabalhos do professor Van Praag, né? E ele já era uma pessoa que trazia isso há quase 20 anos atrás, mais do que isso, até com seus primeiros trabalhos originais, onde ele demonstrava que as situações de estresse que o indivíduo desenvolvia acabavam levando a quadros depressivos mais graves, né? E o Bob Post, que é um professor fora de série, um amigo, né, escreveu agora um capítulo do nosso livro também, né, tem trabalhos fantásticos demonstrando que no efeito Kindling, esse artigo eu li em 1992, quando fazia o mestrado na Unifesp, né, na psicobiologia. Me lembro claramente a professora Helena Calil trazendo esse artigo para nós estudar, né, e a gente via, né, como era um artigo importante, o efeito Kindling. Os primeiros episódios traziam um desencadear muito significativo em relação ao start, né, o episódio precipitante. Você vê o tamanho da flecha aqui, teve um fator precipitante para as primeiras doenças afetivas. Depois, o gatilho, né, o fator precipitante vai diminuindo de tamanho e a doença, transtorno do humor afetivo unipolar ou bipolar, ele vai num efeito bola de neve, né, ele próprio vai desencadeando mais gravidade, e aí, espontaneamente, como o efeito Kindle, que se descreve também nas epilepsias, ele acaba espontaneamente gerando novos episódios, gerando cronicidade, né? Mas, para começar, teve realmente um start, né? E aí a gente vê claramente de que esse start ele vai se dar mais claro em pessoas vulneráveis, porque nós vamos ter os casca grossa, são aquelas pessoas que não vão sofrer, né, apesar de sofrerem algum tipo de estresse, maltrato, como essa menina aqui que está arrancando os cabelos de abuso emocional, provavelmente que ela sofreu dos pais, dos cuidadores. Se ela não tiver uma vulnerabilidade genética, e nós já temos marcadores para isso, né, sem dúvida que na idade adulta ela vai tolerar bem situações de estresse, né, no trabalho, vai evitar relacionamentos conturbados, violentos, vai evitar o abuso de álcool e drogas, né, e vai, se enfrentar alguma doença física, conseguir enfrentar isso. Mas, em geral, as pessoas vulneráveis geneticamente que passam por situações ambientais vão ter dificuldade em enfrentar esses eventos estressantes, inclusive as restrições que o mundo todo viveu nos últimos 18 meses, né, e vão acabar desenvolvendo quadros depressivos, impulsivos, com alto grau de ansiedade, mais graves, levando a isolamento social e até mesmo o suicídio, que é uma questão que eu quero abordar, né? Nessa questão, a gente vê claramente que a rejeição, né, é algo que impacta, né? Então, esse abuso emocional, ele vai estar em circuitos cerebrais muito semelhantes aos circuitos de uma dor física, né? Então, se algum de nós, por exemplo, e todos nós praticamente já passamos por uma experiência assim, pegarmos um martelo e estivermos martelando um prego, em vez de acertar o prego, acertarmos o dedo com aquele martelo, vai doer muito, né? E aí áreas como tálamo, núcleo accumbens, Piaget, vão ser as áreas que vão ser ativadas nessa rede, nesse circuito de dor. E esse circuito também é ativado em questões de exclusão social, de rejeição, de luto, né? São dores emocionais e o nosso circuito não é tão especializado, isso faz um sofrimento também no indivíduo, né? E aquele indivíduo mais vulnerável, ele vai deixar marcas nesses circuitos, né? Por exemplo, quando ele é comparado negativamente com um coleguinha mais feio do que a sua irmã, que é sua prima, né? Mais burro do que seu colega. Esse tipo de comparação negativa em pessoas vulneráveis é um gatilho para doenças
depressivas, por exemplo, né? O oposto é verdadeiro, né? Os nossos circuitos de gratificação, né, de prazer físico, como sexo, drogas e rock and roll, eles podem, de alguma maneira, também ser ativados por questões emocionais, né? Então, certamente, valorizar o trabalho que está sendo feito pela Masterclass, que vocês têm feito nesse evento, certamente isso aí vai ativar áreas dos organizadores de satisfação, de bem-estar, né, de cooperação, etc., né? Então, a gente tem claro de que os adolescentes vão ter mais sensibilidade, inclusive, de sofrer isso. A gente fala de trauma na infância, Childhood Trauma Questionnaire, mas a gente deve pensar também nessa população que está sofrendo muito com toda essa situação, são pessoas que estão ainda não entraram realmente na vida adulta, mas que os seus circuitos cerebrais funcionam ainda muito na base da amígdala, né? Essa região do cérebro ainda que não está tão desenvolvido os circuitos do córtex frontal, de desenvolvimento de juízo crítico, de decisão. Esses circuitos ainda vão ser desenvolvidos no adulto, jovem, mas no adolescente ainda ele vai funcionar na base do curtiu ou não curtiu, conforme o grupo se propõe. Isso aí pode levar a alterações importantes, né? E sem dúvida que pessoas que passaram por situações de estresse vão ter uma desmodulação desses circuitos amigdalianos, né? E isso vai reduzir, por exemplo, ativações de circuitos como a noradrenalina, diminuir consolidação de memórias, né? Tudo isso a gente tem visto em estudos como esse, por exemplo, que a gente realizou aqui, num dos pós-doutorados que eu vim fazer aqui logo depois do meu doutorado, que a gente avaliou num estudo de ressonância magnética funcional a ativação da amígdala em expressões faciais. Então, a gente pegava aqui faces tristes e faces alegres e cobria essas faces tristes com faces neutras ou cobria a face alegre com faces neutras, né? Era realmente um estímulo muito subliminar, né, das faces alegres ou tristes. 33 milissegundos é muito rápido, 200 milissegundos é 0,2 de segundo, né? Por exemplo, foi o que o Bruno Fratos perdeu por batida de mão a medalha de prata, né? Então, exatamente 200 milissegundos, né? Mas o estímulo alegre ou triste ainda é bem mais rápido do que isso, né? E a gente observou que as pessoas normais ativavam as suas amígdalas, mesmo vendo esse estímulo muito rápido do sorriso, né? Enquanto que as pessoas depressivas ativavam as suas amígdalas vendo esse estímulo negativo, né? Aquela coisa do depressivo enxergar a nuvenzinha em cima da sua cabeça o tempo todo, mesmo que alguma coisa boa possa estar aparecendo, né? Esse outro estudo aqui também da Camila Martins Monteverde, a gente observou claramente que as depressões associadas a esse abuso emocional, que não é tão descrito como o abuso sexual, o abuso físico que está na mídia muito forte, ele tem o risco de aumentar mais de 4 vezes a gravidade dos sintomas depressivos, principalmente em mulheres com história de doença mental, e se houve uma história de tentativa de suicídio, isso ainda aumenta mais, né? E aí aqueles estudos clássicos de Aaron Beck demonstrando a relação da tentativa de suicídio com a desesperança. E aí eu caio um pouquinho vou entrar na Sociedade dos Poetas Mortos, né? Esse filme que demonstrou claramente de que algum tipo de abuso ele pode, sem dúvida, predispor ao comportamento suicida. Meu colega Brezo, ele publicou alguns anos atrás aqui no British Journal of Psychiatry esse estudo do abuso físico e abuso sexual. Quando eles estão combinados, os dois, eles aumentam muito a ideação suicida e as tentativas de suicídio, né? Se o indivíduo não tem nenhum tipo de abuso, sem dúvida que o risco de suicídio é bem menor, né? E esse ator que vocês conhecem, Robbie Williams, né, que faz um papel importante, fundamental na Sociedade dos Poetas Mortos, mas ele tem papéis dramáticos excelentes também, como um psicólogo aqui que cuida desse jovem que também passou por situações traumáticas, mas era um gênio da matemática,
e acaba, de alguma maneira, sendo tratado por ele, né? Papéis cômicos e papéis dramáticos ele consegue, sem dúvida, desempenhar com uma grande capacidade, né? E se a gente for pensar, né, esse filme mostra a história desse rapaz aqui, o primeiro da esquerda, né, que tem uma situação traumática de violência em casa, de abuso emocional com seu pai, né, e é estimulado pelo comportamento desse professor que o inspira bastante, inspira todo esse grupo aqui, né, e realmente ele acaba, aqui vocês estão vendo ele, que não consegue concretizar o seu sonho adolescente, e ele resolve, na situação de estresse que ele está, se suicidar na adolescência, né? Então, esse filme, aqueles que não viram, eu recomendo, porque mostra muito dessas relações e como que isso em pessoas vulneráveis pode ser um precipitador de um quadro mais grave como o suicídio, né? E o próprio Robbie Williams, né, se vocês pegarem a história dele, né, ele é uma pessoa que sofreu negligência na infância, né? A mãe dele era uma top model americana, né, casada com um bem-sucedido executivo da Ford Motors, que viajava os Estados Unidos todo, o Canadá, né, e ele era negligenciado. Ele dizia que a única maneira que ele chamava a atenção da mãe dele é quando ele contava piadas. Tem vídeos fantásticos dele no Google contando a sua vida pessoal, o abuso de álcool, drogas na adolescência, na vida adulta, internações por alcoolismo, quadros depressivos, bipolares, e depois quadros de envelhecimento neurodegenerativo. Aqui vocês veem, no dia anterior ao seu suicídio, ele está tirando um selfie com essa atendente aqui, de uma fast food americana. Ele está com Parkinson, ele já tem um desenvolvimento de quadros demenciais significativos, né? Ela não teria a obrigação de prever o suicídio, mas nós, conhecendo a história dele, e espero que depois dessa aula vocês possam perguntar sobre abuso e negligência na história da vida dos pacientes de vocês e, quem sabe, prevenir alguns suicídios. Claro que se a gente tiver marcadores, como o professor Avshalom Caspi desenvolveu bem, né, mostrando que aqueles que herdam transportador da serotonina curto vão ter maior risco de depressões importantes, né? E o eixo HPA vai ser um marcador para a gente entender essas relações bem significativas que nós vamos ter entre o eixo, né? E diversas liberações de hormônios que vão impactar em funções cognitivas bem importantes. Sem dúvida que isso vai ajudar a entender também como que, por exemplo, essa relação da serotonina com o eixo hipotálamo e hipófise adrenal se dá, né? Então, os indivíduos que passam por um estresse agudo, eles perdem função serotonérgica, né? O nosso paciente já chega com níveis baixos de função serotonérgica, né? Ele já tem um estresse crônico, até ativar esses receptores, né, ligados ao estresse, né, ao cortisol, que é o receptor MRGR, a gente perde muito tempo e aí a gente não consegue recuperar as funções desses pacientes com depressão, né? E a gente tem visto isso em vários estudos que a gente colocou na relação da serotonina com os receptores eixo HPA, a falta de resposta terapêutica aos antidepressivos associado a esse eixo HPA e o seu processo inflamatório, a questão do abuso, com colegas aí da Unifesp, inclusive, questão do abuso sexual e indicadores da atividade imune, né? Mostrando que isso tem um impacto importante. A dor crônica também vai ter uma relação, pacientes que estão hospitalizados com algum tipo de dor crônica vão ter, sem dúvida, maior gravidade de história de estresse precoce, né? E aí a gente vê que o tipo mais comum, que é essa negligência emocional que eu mostrei, que ocorre nas melhores famílias, ela vai se dar também em indivíduos com dor, né? Então, a depressão ela vai ter essa limitação. A gente tem o risco de suicídio bem aumentado nos indivíduos com depressão, resistência e história de adversidade, mas principalmente também se tem, nesse estudo que a gente fez alguns anos atrás aqui, a questão de predizer depressões psicóticas em indivíduos que passaram por abuso físico, né? E aí a gente cai nesse tipo de conceito que eu gostaria talvez de estender um pouquinho mais nas perguntas, porque o meu tempo está se estourando, né, que é a dificuldade de tratar a depressão, que é um conceito mais moderno,
do que o conceito de depressão resistente ao tratamento, né? Vai integrar questões do modelo crônico de doença e vai ser um modelo mais colaborativo, mais biopsicossocial, né? Ele vai integrar não só os fatores do tratamento, mas fatores pessoais, aí a questão da história do trauma, do desenvolvimento psicossocial, questões da própria doença, do diagnóstico do curso, vão ser integrados, né? Bem claro, para a mensagem de casa seria essa, né? Que o estresse de vida precoce e depressão é um tipo neurobiológico diferente de transtorno do humor. Os indivíduos com estresse precoce respondem diferentemente ao tratamento. Vocês estão vendo aqui claramente que a combinação de antidepressivos com psicoterapia é a melhor forma, mas se nós tivermos que optar, os indivíduos que têm depressão crônica e têm trauma precisam de psicoterapia, né? Psicoterapia cognitiva, psicoterapia interpessoal. E é verdade o contrário, o indivíduo que não tem depressão com trauma, ele pode responder bem ao antidepressivo, ele pode não ter a prioridade da psicoterapia. Para remissão, os dados são similares, né? Sem dúvida, nós temos que extinguir essas memórias traumáticas na psicoterapia. Eu posso me deter mais isso nas perguntas. E, para concluir, eu diria que a depressão resistente ao tratamento ela é um conceito que deve ser reformulado e aceito internacionalmente, e provavelmente substituído por esse conceito de depressão de difícil tratamento, né? E que aproxima as depressões das doenças crônicas, da sua heterogeneidade, da difícil apresentação, e isso vai incluir, sem dúvida, a história de abuso ou negligência que esses pacientes apresentam para poder propor tratamentos mais específicos, né? Vocês ter claro de que as doenças mentais, elas são doenças crônicas. Essa criança levou um soco no olho e essa cicatriz vai ficar, se não na pele, no sistema nervoso, no comportamento dela para muito tempo. Eu agradeço a atenção. Eu acho que eu completei em 30 minutos, correndo muito para não deixar de passar algumas informações para vocês, mas as dúvidas que houverem eu fico à vontade para tentar esclarecer. Muito bom, professor, que show, muito obrigado por sua participação. Nós estamos aqui cheio de perguntas já. A Maria Elisa bem participativa aqui, manda assim: que show de aula, que tema maravilhoso. Professor Mário, existe um balanço entre possíveis traumas que podem levar ao aumento da resiliência e aqueles que podem levar ao adoecimento, ou a evolução vai depender da predisposição genética que a pessoa tem? Ótima pergunta, Maria Elisa, né? Isso é uma combinação de fatores, né? Então, na realidade, assim, um autor chamado Ken Candler, ele desenvolveu ele colocava que provavelmente 30% da vulnerabilidade tinha relação com a herança genética e 60% a 70% com as vivências ambientais que o indivíduo tem. Isso é claro que vai variar de pessoa para pessoa, né? E aí os fatores de resiliência, né, vão ser, sem dúvida, quanto menor for as exposições a situações que aumentem a vulnerabilidade ambiental. Então, a questão da violência doméstica, da história de abusos, das histórias de negligência. E o que a gente vê, na realidade, e o próprio Avshalom Caspi fazendo essa relação com o transportador da serotonina demonstrou claramente de que aqueles indivíduos que têm maior número de episódios, eles vão ter uma menor resiliência, uma maior vulnerabilidade. Pegando pessoas que tenham herdado a mesma vulnerabilidade genética, que passaram, vamos dizer, por 5 episódios de abuso sexual, e a outra pessoa que tem a mesma, teoricamente, mesma herança genética passou por um episódio de abuso sexual, aquela pessoa que teve mais episódios, ela tende a ter um maior risco e uma menor possibilidade de manter a sua resiliência, né? Isso por abusos físicos, por negligências emocionais. Se você associar isso a outras adversidades que eu tentei mostrar rapidamente, como abuso de álcool, abuso de drogas, que vão predispor a uma maior vulnerabilidade associada, como tem sido demonstrado nesse evento do Masterclass, em várias aulas que eu acompanhei. Então, a gente tem visto de que poder prevenir isso é importante. Aqui no Reino Unido, uma das coisas que me chamou a atenção muito quando eu trabalhava já aqui em 2003, 2004, é de que a maioria das famílias que tem uma pessoa com doença mental também tem um assistente social ou tem alguma pessoa ligada à equipe de saúde mental que está monitorizando as crianças daquela casa. Então, alguém que tenha depressão e tenha um filho, alguém que tenha bipolaridade e tenha crianças em casa, aquelas crianças são monitorizadas para ver o impacto
que a doença mental pode acarretar naquelas crianças e poder prevenir algum tipo de situação traumática. Então, sem dúvida que poder prevenir isso vai trazer um benefício, né? Excelente. Ó, o Álvaro Estima nos diz assim: excelente aula, daquelas que dá vontade de conversar com o professor, obrigado. Aliás, ó, a gente fica aqui, o Luiz conversando lá com o professor Mário, enchendo a paciência dele lá com bastante frequência, porque só sai coisa boa. O Márcio de Medeira César pergunta assim: como seria o manejo farmacológico profilático para um paciente cronicamente depressivo suicida que sofrera estresse precoce na infância? Bom, essa é uma pergunta ótima. Primeiro, abraço para o Estima, viu? Meu amigo Álvaro Estima, grande abraço. E vocês, Michael, o Michel e Luiz, nunca me incomodam, pelo menos é sempre um prazer estar vendo com vocês. A pergunta do colega ela é uma pergunta difícil de responder rapidamente. A gente vai ter assim, ó, de que surgem novas abordagens agora para o suicídio. Então, eu coordeno, até não botei os slides, eu coordeno um serviço aqui no Maudsley, onde a gente tenta trabalhar com depressões resistentes ao tratamento. 90%, talvez um pouco menos, 80% dos nossos pacientes têm história de ideação suicida ou tentativa de suicídio prévia, né? E a gente tenta combinar as melhores abordagens farmacológicas nesses pacientes, integradas com abordagens psicoterápicas. Existem fármacos novos, né, que estão sendo usados, a gente utiliza, por exemplo, para prevenir as ideações suicidas e melhorar os quadros resistentes ao tratamento, combinação dos melhores guidelines em relação aos quadros depressivos ou depressivos bipolares, com recursos como a própria ketamina, a esketamina, o ECT, VNS, né? E a combinação de fármacos que vai propor, na realidade, uma abordagem mais eficaz. Claro que você, muitas vezes, tem que cuidar em dar um banho de noradrenalina nas pessoas, né? Porque isso, em pessoas que estão já com estresse, pode realmente acender esse fogo e a pessoa tomar uma iniciativa, às vezes, muito, muito forte, né? Em relação ao comportamento suicida, por exemplo. Mas cada caso é um caso. Nós temos que ver as comorbidades com ansiedade, comorbidades com abuso de substâncias, transtornos de personalidades também comórbidos são muito significativos nessa prática, né? Excelente. E a Karina Santos Cleia está ali pau a pau com a Maria Elisa, disputando quem vai ganhar o primeiro lugar de mais participação, não deixou sua pergunta de fora. Professor Mário, hoje os trabalhos mostram alterações morfológicas e neuroquímicas em resposta ao estresse precoce, maus tratos, etc. A depressão infantil parece ser um quadro muito mais grave e crônico que a depressão de início na idade adulta. Pensando assim, o quadro pode ter circuitarias diversas envolvidas? Que ótima pergunta dela, né? Sem dúvida, se a gente pensar bem que os circuitos cerebrais eles estão imaturos numa criança, e se essa criança sofre uma sobrecarga nesses estímulos, né? Quando o pai, a mãe ou o cuidador indo para dar algum carinho, algum afeto, dão uma agressão física, né? Ou de alguma maneira sobrecarregam esses circuitos com um abuso sexual, ou mesmo com um abuso emocional, como eu mostrei para vocês, né? Isso sem dúvida que vai naquele circuitos cerebrais, ligando o sistema límbico, né, incluindo córtex, hipocampo, hipotálamo, hipófise adrenal, com o córtex pré-frontal ainda com difíceis conexões, aquilo vai trazer consequências. A gente tem que ter claro que o adolescente também tem esse circuito imaturo, né? E a gente vive hoje vendo como que os adolescentes também sofrem muito esse tipo de situação. Eu diria para a gente pensar numa coisa positiva, que os adolescentes, quando começam a ter já suas características sexuais, os hormônios liberados, sejam eles femininos ou masculinos, os hormônios têm um papel protetor na sobrecarga que esses circuitos acabam sofrendo em uma situação de maltrato ou de abuso, né, ou de um estresse que um adolescente passa. Então, a gente vê claramente como que a gente consegue ter uma evolução melhor se o quadro começou no fim da idade da adolescência, início da idade adulta, né? Agora, se eu começo na infância, a gente tem visto que realmente isso tem que ser diagnosticado precocemente e já tratado precocemente, né? Então, eu acho que a gente podendo abordar essa questão e trazer com mais detalhes o exemplo dos adolescentes, das crianças romenas que passaram por situações muito traumáticas, nós temos dados fantásticos para mostrar para vocês num outro momento, quem sabe. Excelente, professor. A Maria Fernanda de Novaes
Sanches Baceres diz assim: excelente exposição de um tema tão importante para ser trabalhado na psiquiatria infantil e da adolescência. Obrigado. E aproveitando que você está aí, professor Mário, no Reino Unido, o Alexandre de Aquino Cano faz uma pergunta aqui que eu vou também aproveitar para fazer um questionamento. O que esperar de traumas durante a pandemia e consequências futuras na saúde mental de jovens dessa geração Covid? Será que teremos uma epidemia de transtornos mentais decorrente desse período? Uma coisa que eu gostaria de aproveitar, então, é de perguntar como é que estão trabalhando essa questão aí no Reino Unido, como é que estão os programas relacionados a isso, e já está sendo desenvolvido algum trabalho nesse sentido? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Atualmente eu oriento 7 alunos de mestrado. Eu tenho 3 ou 4 que estão fazendo projetos nesse sentido. Os 3 de doutorado também tem um que faz projetos nesse sentido, do impacto que existe nas restrições. Se vocês pensarem bem nos primeiros slides que eu mostrei do John Bowlby, mostrando a relação da criança com o pai ou da criança com a mãe, né, a importância da interação de todos os sentidos no desenvolvimento dos circuitos. Se você pensar que hoje em dia as crianças que nasceram em 2020, 2021, elas acabam tendo contato com a mãe, com os pais, muitas vezes usando máscaras, não conseguem ver muitas vezes o sorriso desses pais ou de outras pessoas em volta também, né? E isso tudo vai, de alguma maneira, inibir o desenvolvimento dessas crianças, né? E se a gente pensar aquilo que eu disse, que uma criança vendo o sorriso da mãe libera opioides em regiões como a amígdala. Quer dizer, se a mãe está amamentando ou está sempre em contato com aquela criança com máscara, como é que vai ser para aquela criança perceber a importância de um sorriso, liberar substâncias como os opioides na amígdala, ter circuitos de gratificação? A gente não sabe. Isso certamente vai ter consequências na saúde mental. Além dos adultos que a gente tem visto, né, apesar de alguns estudos controversos não dizerem, na minha prática, aumentou muito as tentativas de suicídio com o lockdown que ocorreu no Reino Unido em 2020 e nesse início de ano, né? Graças a Deus a gente saiu das restrições agora, já faz desde o dia 14 de julho, já faz 2 semanas, e eu espero que as coisas aos poucos possam voltar ao normal, né? Muito bem, professor Mário. Bom, tenho que agradecer aqui a sua participação, sempre muito amável conosco, sempre de bom grado aqui, aceitando os nossos convites. Espero encontrar. Aliás, nós vamos estar juntos aí daqui a pouquinho, em próximas semanas aí, lá no Congresso Brain. O professor Mário vai participar com a gente da mesa de farmacogenética, falando da experiência lá da farmacogenética na União Europeia. Professor Mário, muito obrigado. Saudação, revê-lo aqui, uma satisfação revê-lo. Espero aí ter muitos e muitos encontros ainda. Está convidado vitalício do nosso Masterclass. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Michel. Obrigado a todos. Um grande abraço. Saudade aí dos amigos. Obrigado. Pessoal, agora a gente vai aqui para um rápido intervalinho para a gente preparar a próxima apresentação do Se Vira nos 15 com o professor Rodrigo Borg.